Agora a gente vai chamar aqui Eduardo Bastos para o segundo segmento dessa manhã, onde a gente vai conversar sobre tendências e oportunidades para o agro sustentável. Obrigada, Eduardo. Vamos lá. Bom, aqui a ideia é justamente trazer contexto sobre as oportunidades que estão se abrindo para a agropecuária de baixo carbono e regenerativa no Brasil. Nosso convidado, então, Eduardo Bastos, que é uma referência em agricultura sustentável e baixo carbono no Brasil. Todo mundo com quem eu falava enquanto a gente estava organizando esse evento sempre falava: nossa, o Edu, o Edu. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. O Eduardo é diretor executivo do Instituto de Estudos do Agronegócio da ABAG e presidente da Câmara do Agrocarbono no Ministério da Agricultura. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc USP, fez carreira no setor privado também, em empresas como Bayer, Dow e Minerva, sócio do Fundo de Investimentos 10B, conselheiro no Conselho de Agronegócio da Fiesp e membro da sociedade civil no Comitê Interministerial do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. É coisa pra caramba, né? Obrigada por estar aqui hoje, Edu. Obrigado pelo convite, né? É uma delícia estar aqui. Aline, você tem culpa também, né? Obrigadão. Ótimo. Vocês estão ouvindo bem o microfone, gente? Está funcionando? Sim, sim. Tá, depois eu falo mais alto aqui, né? Eu vou falando, vou adaptando. Pode deixar. Então tá. Edu, vamos começar pelo começo? Existem, afinal de contas, oportunidades para a agropecuária de baixo carbono e regenerativa? E quais são elas, na sua visão? Existem várias. Mais uma vez, um obrigado pela oportunidade. Acho que a gente fica, talvez aqui um dos grandes desafios, né, é como puxar todas essas oportunidades, porque elas podem ocorrer sozinhas, por exemplo, o crédito de carbono. Vai falar, mas vai demorar crédito, né? A gente vai, ao longo da manhã aqui, né, outras pessoas vão falar com muito mais propriedade, mas está lá, né, crédito de carbono é uma opção. Num futuro, né, o próprio pagamento de serviços ambientais e vários outros serviços, né, ambientais além do carbono estão lá. Acesso a mercados premium, muitas vezes não é, eu vou vender soja para salmão na Noruega e aí eu vou vender por um preço maior. É que a Noruega paga mais mesmo, normal. Então, na hora que você faz para fazer um salmão carbono zero lá na Noruega, tem 5 fábricas no mundo. Né? 4 estão no Brasil, uma na Rússia, estão com mais dificuldade de vender que a gente. Né? Então, poxa, é um mercado gigantesco, mas que precisa. Então, poxa, como é que eu conecto isso para dizer, olha, em vez de só vender o farelo de soja, vamos vender um farelo de soja baixo carbono, aí eu faço um salmão baixo carbono e a Noruega pode vender para o mundo todo. Então, essas oportunidades, elas existem já. O próprio acesso, né, a crédito, se a gente olhar dentro do Plano Safra, apesar do valor ainda ser pequeno, né, dos 400 bi mais ou menos que tem de Plano Safra, tem 7 de ABC. Quer dizer, se você faz práticas tradicionais, você vai pegar crédito a 10, 11, 12, ainda, né, está acabando, né, acho que mais um mês acaba, mas lá em práticas regenerativas no Renova Agro, você paga 8,5. Então, sim, isso é um fato, né? Tem 7 bilhões, quer dizer, esses 7 bilhões acabaram em 18 dias. Né? Pouco ainda, né? Pouco, exatamente porque é pouco, infelizmente, mas existe dinheiro mais barato para quem quer fazer boas práticas. E tem a parte dentro da fazenda mesmo, né? Quer dizer, trabalhar a agricultura regenerativa, incluir carbono no solo, o professor Serri vai falar com muito mais propriedade aqui, mas cada ponto de carbono que a gente vai colocando no solo também é uma caixinha d'água que a gente está colocando a mais. Né? Então, aquele 1% de matéria orgânica pode representar uma quantidade de água que, para quem faz milho safrinha vai me entender, é a diferença, né? Na hora que o milho está pendoando, dá aquele veranico, meu Deus, e aí produz mais ou menos. Se você tem mais matéria orgânica, aumenta a resistência seca. A gente pode dar um monte de nome bonito, mas no fundo é isso. Né? É também aumentar o potencial produtivo ou manter o potencial em alguns casos. Resiliência climática. Resiliência climática na veia. Certo. Agora, na sua opinião, a oportunidade maior, ela está no chamado insetting de carbono no agro ou no offsetting de carbono? E acho que vale a pena clarificar um pouco esses conceitos quando você for falar.
Perfeito. Olha só, o desafio, né, eu já estou velhinho, mas quando eu tenho vídeo gravado de 15 anos atrás, né, a gente falou, não, vai ser terceira safra e o mundo vai ser tudo lindo. O mundo mudou, né, nesses 15 anos. Existia um fever de offsetting. Hoje eu acredito muito mais no agro em insetting do que offsetting. A diferença, gente, básica aqui, né, o insetting são você gera créditos para serem abatidos dentro da própria cadeia de valor. O offsetting está fora, né, o offsetting está fora da cadeia de valor. Então, eu pego uma área de pastagens degradadas, usando o exemplo, né, do PNCPD, eu pego uma área de pastagem degradada, converto, jogo ali uma braquiária, desseco, planto soja, colho a soja, planto milho. Esse sistema ele vai gerar, em média, 1 tonelada de carbono por hectare por ano. Uma média global, não é diferente aqui no Brasil. Eu posso contratar uma empresa, vai custar mais ou menos $1 milhão, então, à época, até hoje, né, eu sempre brinco, menos que 10 mil hectares, nem perde tempo de fazer, né, offsetting. E aí, eu gero esse crédito dentro de uma área de soja, e aí eu vou vender, por exemplo, para uma empresa de aviação. Eu vou vender para uma empresa de aço. Isso é offsetting, né? Não tem nenhuma ligação direta desse setor, mas eu tenho que registrar, tenho que fazer lá o MRV, medição, reporte de verificação, cavar trincheira, né, Mayra? A gente divertiu um bocado, né, cavando essas quantas trincheiras, né? Então, assim, é um mercado que existe, mas que ainda tem muito escrutínio para comprar esses créditos que vêm do agronegócio. O insetting, na essência, ele é mais simples. Por quê? Porque ele é um acordo, uma empresa, uma trader ou uma empresa de alimentos, ela fala assim, olha, eu quero zerar a minha emissão do meu produto. Então, eu sou fabricante de Coca-Cola, a Coca-Cola, número real, emite cerca de 5 milhões de toneladas, 4 é açúcar. 4 é açúcar. Então, que legal, a Coca-Cola vai fazer caminhão elétrico, vai pôr painel solar na fábrica, mas se ela não trabalhar com o produtor de açúcar, não tem um produto zero, né? Como o Bruno bem comentou aqui, né? Se a gente olhar a trajetória do país chegar a zero, várias empresas também colocaram sua trajetória de zero. Poxa, se 4 milhões vem do açúcar, eu vou ter que conversar com o produtor. Mas eu não preciso comprar esse crédito, eu posso comprar um açúcar baixo carbono, um açúcar carbono zero. E essa estratégia hoje, para alguns setores, café, por exemplo, tem muito mais dinheiro envolvido do que o crédito carbono. Então, tem produtores de café hoje no sul de Minas ganhando 3, 4 sacos de café a mais por hectare em carbono equivalente no insetting. Gente, 3 sacos de café hoje vale bem mais do que as 2 toneladas de carbono, mais ou menos, que aquele café pode gerar, que hoje vão valer aí $40. Então, assim, 2 sacas de café dá bem mais $40. A gente acredita em mim. Então, é por isso que eu vejo hoje insetting como estratégia mais interessante. A gente vê iniciativas de várias empresas justamente fazendo esse esforço para descarbonizar a sua cadeia produtiva, né, os seus insumos. Mas ainda também, assim, dentro dessas empresas são experiências, né, são ainda uma fração do que elas compram. Como que você vê essa trajetória de crescimento? Isso vai acontecer? Qual que é a expectativa de realmente você ter uma demanda maciça por isso, entendeu? Olha, depende muito do consumidor, porque no final do dia, tudo isso aqui é muito lindo, mas alguém vai pagar. Então, assim, até que isso vire um novo padrão, tem um custo para fazer isso, e esse custo ele precisa chegar lá no final. Algumas cadeias de valor, eu comentei aqui do salmão, por exemplo, gente, paga, né? Então você coloca lá, café paga, né? Café tem uma agregação de valor na ordem de 90 vezes. Então, assim, tudo bem, você consegue fazer isso e colocar lá. Eu trabalhei num frigorífico, a gente exportou o primeiro container de carne carbono zero do mundo. Quando a gente exportou, tá bom, eu vou vender uma tonelada lá que custava 5 mil, vou vender por 5.500, eu ponho, nem foi 5.500, foi bem menos, mas foi em torno de 5.300, de um ribeye que ele vai virar lá no consumidor, na Blockhaus, lá na Alemanha, 30 euros, uma peça de ribeye com batata lá em Berlim. Aquele ribeye foi vendido por 33. Então,
3.000 € a mais por quilo, por tonelada, mas obviamente, gente, de um produto que de 30 para 33, para quem está comprando ribeye lá na Alemanha, não faz diferença nenhuma. Então, assim, volta numa cadeia que ainda assim consegue. E eu estou falando de carne, que é um negócio que, gente, você dá 5% em pagamento, o povo infartava, parecia que eu estava surtando, você está louco. E eu me divertindo, eu falava, gente, né, assim, tem uma maneira. Mas, de novo, tem uma maneira porque o consumidor lá na frente... você dá a opção. Acho que o legal desses sistemas todos de certificação, rastreabilidade, é permitir essa transparência. Uma vez que você permite, o consumidor tem a opção. Então ele fala, olha, eu tenho essa carne aqui normal, não é que está acabando com o mundo, mas tem uma carne normal. Esse daqui custa 30, esse custa 33. Vale a pena ou não? E aí você toma a decisão. Então, para algumas cadeias, isso é mais difícil. Soja, milho. O milho, a gente falou aqui, né, de etanol, por exemplo. Poxa, se aumentar 10 centavos no etanol, pode ter gente que volte para a gasolina. Então, tem aí um pedaço de uma necessidade de uma composição também de política pública. Sim, tem que ter regulação, né? Exatamente. Tem que ter um custo, né, para você fazer e até produto de incentivo, porque muitas vezes você pode dar também um incentivo tributário, dizendo, olha, se você fizer desse jeito aqui, eu retenho menos imposto. E aí eu consigo ter um produto com o mesmo preço na gôndola. E eu não tenho nenhuma dúvida, isso vários estudos mostram, se você tiver um produto com atributos melhores, o produtor escolhe esse produto. Se for o mesmo preço, a maioria vai escolher um produto mais sustentável. O desafio é que hoje ainda o sustentável em geral é mais caro. Tá. Então a gente vai torcer para que esse mercado cresça muito e cresça rápido. Exatamente. E como que o Brasil está posicionado para aproveitar esse potencial todo de aumento da demanda por esse tipo de produto? Quais os desafios para escalar isso ainda mais aqui no Brasil? Olha, a gente está bem posicionado. Acho que foi ótimo falar depois do Bruno aqui, né, Bruno? Tá veaco, né? Os slides aqui, eu estava às lágrimas. Ficou muito chique. Fica muito claro, né, a trajetória de sucesso, né? Se a gente olhar a década de 60, 70, ainda hoje, né, você vê muito gaúcho falando o soja, porque era o feijão soja, né? Quer dizer, era uma planta chinesa de clima temperado que só plantava em lugar frio e a gente conseguiu adaptar. Então, quando as pessoas falam de adaptação, né, em clima, adaptação é um termo super importante, a gente sabe fazer isso aqui. Né? Então, assim, a gente tem histórico. Eu sou um privilegiado aqui, porque, né, de novo, né, estou vendo minha amiga Mayra aqui, estou vendo Laranja, né, Laranja? Quanto tempo que você está mexendo com isso? Provando no mundo real, né? Dá para fazer, tem muitos produtores, a gente tem uma capacidade real de entregar o que é preciso. Aline Charton, pelo amor de Deus, eu sei isso, até maldade, né, eu falar. Mas a gente ainda tem muito desafio. Né? Quando a gente fala, vamos então monetizar tudo isso em crédito de carbono, uma coisa é vender lá o leite, né, com o carbono zero e pôr o valor. Mas outra coisa é dizer, poxa, eu vou gerar esse crédito e o mercado vai comprar. Para o mercado comprar, eu preciso ter, né, uma coisa é estoque, isso é um ponto importante, né? Ainda hoje muita gente, Edu, é o seguinte, eu tenho aqui uma floresta, quando é que chega o cheque? Não chega cheque, né, gente? Uma coisa é estoque, é o que você tem lá, outra coisa é crédito. O estoque só vira crédito se tiver adicionalidade, se tiver MRV. Qual que é o desafio que a gente tem, e outros painéis vão comentar muito melhor? A medição, reporte e verificação que a gente tem que fazer, se você olhar lá pelo padrão ONU, eu tenho que cavar uma trincheira de 30 centímetros. Mas a Embrapa, o Secarbon e outras instituições têm dados já publicados que no primeiros 50 centímetros de solo tem praticamente metade do carbono estocado e depois nos outros 50 mais metade. Se eu não cavar uma trincheira de 1 metro e cavar só 30 centímetros, eu perco muita coisa. Então, a tropicalização não é só adaptar a soja para produzir no cerrado, adaptar trigo para produzir no cerrado, quanta coisa incrível que a gente fez, mas adaptar também as metodologias. E, de novo, não é porque alguém maligno no hemisfério norte fez isso, é porque 75% das emissões vem de fósseis. Né? Então, o mundo desenvolveu o mercado de carbono focado em energia. Pouca coisa foi feita em agricultura, e o que foi feito em agricultura, por razões óbvias, foi feita pelo olhar temperado. Você só faz uma safra por ano, tem neve, tem um monte... Então, assim, os solos são diferentes. E a hora que a gente copiou o modelo aqui, não, você tem que cavar 30 centímetros, tem que fazer assim, assado.
caramba, eu vou ter que tropicalizar esse MRV. Então, isso é um desafio enorme e um diálogo maior da cadeia. Né? Um ponto importante aqui, a gente falou de inset e offset, um outro ponto importante é escopo 3, né? Quer dizer, as emissões dentro da cadeia de valor. No agro, em alimentos, cerca de 90%, no mínimo 90%, em pecuária 98%, 90% das emissões vem de escopo 3, vem da fazenda. Não existe fazer um produto zero sem conversar com a ponta. E a gente vai ter que aprender a fazer isso cada vez mais, melhor e mais rápido, porque, enfim, tem uma pressão e isso vai demandar um diálogo maior entre as cadeias e é normal que exista conflito. Né? Então, o produtor geralmente não gosta de trader, trader não gosta do processador, o processador não gosta do supermercado, o supermercado acha legal a gente ir lá comprar, mas quer do jeito deles. Né? Então, tem um conflito natural, né? Mas como que a gente reduz esse conflito para que a gente consiga, então, trazer essa informação até a ponta e voltar. E aí, com isso, a gente traz mais transparência e aí facilita o fluxo de recurso, inclusive, ao longo da cadeia. Vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Muito se fala sobre a maior resiliência climática, você mencionou isso, da produção com técnicas regenerativas. Claro que isso tudo ainda está sendo medido, quem está fazendo já vê resultados, mas você também não tem muitos dados sobre isso ainda. Eu queria saber, assim, você que tem muito contato com produtores, como é que é uma oportunidade? Como que os produtores estão olhando para isso hoje? Porque daí é uma questão que a gente não está falando de descarbonizar produto, planeta, cadeia de valor, mas é alguma coisa que vai direto no bolso dele mesmo, né? Quando você tem um evento climático e a sua safra eventualmente sofre menos que a do seu vizinho. Sim. A gente vê cada vez mais produtores engajados. Eu sempre brinco que tem um tripé mágico de ciência, regulação e finanças que precisa funcionar e precisa conversar melhor. Se a gente trouxer a melhor ciência possível, aplicável no dia a dia do produtor, e aí tem a ver com a TER, mas tem a ver primeiro com a geração da ciência, com a tropicalização da ciência, a decomposição dessa ciência em práticas agronômicas do dia a dia, e acesso, né, a essas práticas. Então, é fácil falar, não, é só fazer mix de cobertura. Vamos fazer mix. Cadê semente mix, gente? Faz 3 anos que todo inverno falta mix. Então, pelo amor de Deus, investidores, né, invistam em sementes, em mix de sementes, porque precisa. A biodiversidade para cima, ela é replicada para baixo. E quanto mais biodiversidade para baixo, maior a captura de carbono. São diferentes. Em vez de plantar só braquiária, né? Então, eu planto braquiária. Se você plantar todo ano braquiária, soja, milho, você vai ter uma biodiversidade no solo equivalente a essas 3 culturas. A hora que eu começo a colocar outras culturas junto com a braquiária, então vou jogar braquiária, joga crambe, joga trigo sarraceno, joga trevo, ervilhaca, tem um monte, dependendo do lugar que você está no Brasil, mas para cobrir o solo o ano inteiro. Se a gente conseguir fazer isso daqui, aumenta a captura de carbono, aumenta a resiliência, aumenta a vida no solo, e essa vida no solo ela repercute, inclusive, em mais carbono capturado. Esse é um pedaço. O outro pedaço de regulação é garantir que a gente tem um arcabouço regulatório, um framework regulatório, até arcabouço é chique, né? Em português não precisa nem traduzir para framework, em inglês parece tudo mais fino, né? Mas se eu tenho um sistema regulatório mais amigável que diz, olha, se você fizer mais práticas adequadas, você pode reduzir. A gente levou um pesquisador, o professor Querubim, do C-Carbon, na reunião da Câmara do Carbono esse ano. Tinha um pessoal do Ministério da Fazenda que falou, Edu, esse negócio de cultivo de cobertura é muito legal. Por que a gente não faz uma linha de crédito específica para fomentar cultivo de cobertura? E a gente brincou até na reunião, falou, gente, chama ABC, tem desde 2010. Mas é aberto para um monte de coisa. Vamos fazer uma específica? E aí ontem saiu, antes de ontem, num jornal importante brasileiro, a chamada, né? O governo federal estuda incentivo de cultivo de cobertura. Gente, eu quase chorei, porque eu falei, tá aí, política pública na veia, trazer a boa ciência, trazer os atores políticos, e agora a gente está construindo, eu vou para o 3º pilar, tem só um minutinho, finanças. Né? Então, se a gente não conectar isso com finanças é uma linguagem que todo produtor entende.
Então, não, eu quero fazer isso daqui, custa 18%. Eu vou lá pegar dinheiro, 18%, eu faço o meu dia a dia. Se você fizer cultivo de cobertura, você paga 17%. Se você fizer recuperação de passagens degradadas, você vai pagar 16%. Se você colocar árvore no sistema, 15%. E aí eu vou dando desconto até um limite que, entre aspas, tanto faz, depende do espaço fiscal, mas depende muito mais de vontade política. Poxa, você chega um produtor e fala, você quer fazer convencional, você paga 18%, você quer fazer bem, você paga 10%. Não precisa ser formado no MIT, em Hard Economics, para entender e dizer, opa, ok, eu quero fazer o 10%. Agora vem cá, me explica como fazer. É execuível, não é? Dá para fazer, não dá? E esse projeto de mão dadas com o setor público, o setor privado, é que vai ajudar a fazer essa transformação. Na minha opinião, o setor financeiro tem um papel importante de ser essa ponta de lança para garantir que as coisas vão acontecer na velocidade que precisam, porque a gente está com pressa para mudar o mundo para melhor. Muito obrigada pela conversa, Edu. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado, gente.